Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nossa entrevistada é a Catherine Trossmann, Head de Sustentabilidade do banco BNP Paribas, que foi considerado o melhor banco do mundo em finanças sustentáveis em 2021 pela revista Euromoney. Ela fala sobre o papel da instituição financeira em estratégias de ESG para os clientes, do compromisso de ter um portfólio de crédito neutro em carbono até 2050 e do apoio ao combate do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, nas cadeias de carne e soja. Caterina, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast The Inside Talk. Caterina, como é que você vê o papel das instituições financeiras em apoiar empresas na inclusão de uma estratégia ESG em suas atividades? Como é que um banco global como o BNP Paribas pode cumprir o papel de promover e colaborar com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU? Claro, eu acho que o papel de financiamento e o papel das instituições financeiras é transformador. Digamos, por exemplo, se os bancos conseguem alinhar o financiamento com, por exemplo, metas globais do Acordo de Paris e também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o impacto é potencialmente extremamente transformador, né? A mudança do clima e questões como desigualdade social de gênero são problemas sistêmicos e problemas sistêmicos requerem soluções sistêmicas. Então, o papel de financiamento, ele vem com esse propósito mesmo, né? Quanto mais conseguimos alinhar com as metas, e para isso você mencionou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma bússola muito importante para os nossos clientes, para nós, para podermos alinhar esse financiamento com esses tipos de objetivos. O impacto vai ser cada vez mais positivo e contribuindo com, por exemplo, uma natureza mais saudável, menos impacto na natureza, menos desigualdade e uma governança mais transparente também. O BNP Paribas quer ser um líder em finanças sustentáveis também no Brasil, né? Quais serão as áreas prioridades de investimento no banco aqui no país? As nossas prioridades, quando falamos de financiamento sustentável, são muito pautadas pelas prioridades dos nossos clientes, né? Para fazer isso, temos um relacionamento muito próximo aos nossos clientes, procuramos realmente entender quais são as questões de sustentabilidade materiais para os nossos clientes, né? Onde eles estão tendo um impacto, onde eles poderiam diminuir o impacto dele, como eles conseguem descarbonizar as atividades e como nós, como instituição financeira, podemos nos posicionar para ajudar eles nessa trajetória. Então, a prioridade, ela se passa através das prioridades dos nossos clientes e dois, também, a nossa grande prioridade é alinhar o nosso financiamento com as metas globais do Acordo de Paris e, para isso, nós juntamos a várias alianças, inclusive a Net Zero Banking Alliance, que é uma aliança de bancos que estão comprometidos com o carbono zero. E hoje no mercado ESG, obviamente, se usa muita informação, né? Quer dizer, você usa muito dado, né? Quais os valores dos dados de ESG? Como é que o banco usa esses dados, né? Quais são as perspectivas do uso cada vez maior de dados no mercado de ESG? Eu acho interessante que ESG é uma sigla de 3 letras, né? E é em inglês, né? No português seria ASG, Ambiental, Social e Governança. E atrás dessas letras tem quase um universo de questões, né? Só dentro de ambiental estamos falando de clima, biodiversidade, água, poluição. Em social estamos falando de desigualdade racial, desigualdade de gênero, etc. Questões de saúde, por exemplo, e governança, né, de transparência e outras questões. Para cada um desses temas, precisamos de dados granulares, que nos ajudam a entender qual é o impacto de, por exemplo, uma empresa no uso de água, digamos, e qual o impacto da falta de água nas operações de uma empresa, né? Então, esse olhar de dentro para fora e de fora para dentro. E a evolução, o valor desses dados são super importantes para nós, como instituição financeira, entender a nossa exposição a questões de, por exemplo, né, qual é o nosso impacto dos nossos financiamentos na natureza, por exemplo, e vice-versa, né, como podemos ter um impacto positivo através do financiamento. Então, o valor desses dados é muito importante. Usamos esses tipos de dados na decisão de tomada de crédito. Para isso, por exemplo, tem 2 forças-tarefas, na qual somos membros, a força-tarefa de clima, de divulgação de dados de clima, e a força-tarefa de divulgação de dados de natureza. Em inglês seria TCFD e TNFD. E essas 2 forças-tarefas têm como objetivo precificar e quantificar os riscos da mudança do clima e perda de biodiversidade
e criar métodos para harmonizar a criação de indicadores. Esses indicadores podemos, por exemplo, trazer para os comitês de crédito para melhorar a nossa tomada de informação. E a evolução desses dados é tão rápida, é tão veloz, que cada vez mais temos mais dados mais granulares, temos uma harmonização de indicadores sobre determinados temas, e temos cada vez mais também provedores desses tipos de dados. Estamos vendo um movimento muito forte no mercado nesse sentido. Internamente, procuramos acompanhar essa evolução, para sempre estar trabalhando com os melhores dados, a melhor tecnologia, para também ter o melhor entendimento do impacto e as operações dos nossos clientes. E com essas informações, vocês ajudam os clientes a definirem as estratégias deles de ESG? Quer dizer, vocês dão um suporte para que ele tenha acesso a esses dados, para que a estratégia, de fato, seja real e seja sustentável verdadeiramente? Sim, quando olhamos para a carteira dos nossos clientes, não é homogênea, né? É muito heterógena, muito diferenciada. Cada cliente está na sua trajetória de ESG, de sustentabilidade. E alguns precisam, talvez, apoio, né? Ou nos procuram para entender qual o valor de dados ESG. Outros já estão olhando mais para questões de estratégia, outros estão olhando para medidas de descarbonização. Então, dependendo da necessidade do cliente, sempre procuramos atender essa através do nosso conhecimento, pois temos equipes bastante interdisciplinares que podemos ajudar e atender as necessidades dos nossos clientes. No ano passado, o BNP Paribas se uniu a outros 43 bancos, né, no mundo, numa iniciativa que chama-se Net Zero Bank Alliance, como você mencionou, né? Nele, o banco assumiu um compromisso de ter um portfólio de crédito neutro em carbono até 2050. Você pode dar mais detalhes sobre esse compromisso? Esse compromisso se relaciona ao que eu falei no início, né? Que o poder, o potencial de impacto transformador e sistêmico está muito na habilidade dos bancos alinharem seu financiamento com metas globais como o Acordo de Paris. Então, o BNP Paribas, junto com essas outras 43 instituições financeiras, tem se comprometido em alinhar o portfólio de crédito e financiamento com o Acordo de Paris, que é limitar o aumento da temperatura média por 1,5 graus Celsius, né? Isso é transformador, é extremamente transformador. Significa que estamos procurando quais são as atividades que apoiam essa meta global e encaminhar a alocação de capital para essas atividades. Isso tem que fazer, tem que fazer várias coisas. Então, uma coisa que é importante é entender os cenários de transição climática por setores diferentes. Então, temos todo um trabalho internamente para entender qual é a trajetória de descarbonização para empresas do setor de aço, por exemplo, ou o setor de agricultura. Entendendo essas oportunidades e os riscos nos ajuda a realmente engajar com os nossos clientes de forma mais qualificada. Outro compromisso, por exemplo, como parte dessa iniciativa, é estabelecer metas intermediárias. Então, se a meta final é descarbonização ou um portfólio de empréstimo de carbono zero até 2050, a urgência da mudança do clima, o fato que já estamos vendo os impactos climáticos acontecerem, realmente traz à tona o fato que precisamos fazer isso, já começar a fazer isso, né? Então, não podemos esperar até 2050 para começar a divulgar resultados. Por isso que um outro compromisso, como parte da aliança, é usar dados, colocar metas intermediárias e também fazer uma divulgação dessas. No ano passado também o banco apoiou o combate ao desmatamento da Amazônia e no Cerrado, né? Fortalecendo a política setorial da agricultura, que define 2025 como meta para os clientes alcançarem zero desmatamento nas cadeias de carne e soja. Como é que está a implantação dessa política, Caterine? Tem um foco muito importante ali para o Brasil, porque o Brasil, diferentemente da maioria dos países, 72% das emissões de gás de efeito de estufa do Brasil vem desse setor de agricultura, florestas e uso do solo, né? Mudança do uso do solo também. Sendo assim, a agricultura apresenta muitas oportunidades para descarbonizar e para reduzir os gases de efeito estufa, né? E eu acho que não adianta só, ou seria muito limitado, digamos, só enxergar o benefício através do carbono.
porque implementar uma agricultura mais sustentável, mais generativa, também traz benefícios de biodiversidade, água, direitos humanos, empregabilidade, novas cadeias, mais produtividade, e uma melhor produtividade. Acabei de falar produtividade, né? Me repeti. Então, existe muito benefício através da transformação que podemos ter no setor de agricultura. Essa política nós montamos em parceria com nossos clientes, né? Consultamos os nossos clientes, buscamos realmente entender o que eles estavam fazendo para combater o desmatamento, quais eram as lacunas e onde eles queriam ir, quais eram as prioridades de evolução. Então, realmente buscamos alinhar os critérios dessa política com o caminho que a indústria está tomando, as empresas. Também buscamos fontes da sociedade civil, porque a sociedade civil tem um papel muito importante para sempre estar elevando os padrões de qualidade de clima, qualidade de sustentabilidade. Existe uma iniciativa que se chama The Accountability Framework Initiative, ou AFI. E essa iniciativa, ela estipula e identifica, com base em pesquisa, consultas, etc., vários indicadores importantes e medidas que precisam ser implementadas para zerar o desmatamento nas cadeias, principalmente de soja e de carne, por exemplo. Então, assim que construímos a política, lançamos no ano passado e já temos implementado elas, analisamos cada cliente, transação em produto, eles são avaliados contra todas as nossas políticas, inclusive essa política de agricultura. E cada ano engajamos os nossos clientes de forma proativa, de forma de parceria também, para entender a trajetória deles rumo ao zero desmatamento. Estamos muito felizes com o desempenho que estão apresentando. Várias empresas lançaram novos compromissos, novas iniciativas. Eu acredito que vamos ver uma evolução muito positiva nesse setor. Bom, como minha última pergunta do nosso podcast do The Inside Talk, as iniciativas do BNP Paribas contribuíram para que o banco fosse reconhecido como o melhor banco do mundo para finanças sustentáveis em 2021 pela Euromoney. Quais os projetos que o banco pretende implementar em 2022? E como você vê as perspectivas de adoção das práticas de ESG no Brasil também esse ano aqui? Claudinei, eu posso mencionar uma iniciativa sobre a qual estou bastante empolgada, que é um grupo que se chama o Grupo de Transição de Baixo Carbono, que lançamos recentemente dentro do banco. É uma iniciativa global e temos uma atuação forte nas Américas e, portanto, também no Brasil. Esse grupo, ele surge em resposta à demanda dos nossos clientes para apoiarem eles justamente nessa transição de baixo carbono, olhando principalmente para tecnologias energéticas que podem apoiar essa transição. Então, esse grupo ele vai focar primeiro em 3 setores: petróleo e o setor de energia e saneamento, o setor de petróleo e gás, metais de transação e um quarto que seria, eu digo, um setor que agrega os provedores de tecnologia, então empresas que estão inovando para implementar novos tipos de tecnologias de baixo carbono, que são, por exemplo, hidro de baixo porte, né? Biogás, que pode ser biogás, que tem bastante potencial no Brasil, solar, eólica, que também tem muito potencial no Brasil, tecnologias de captura, armazenamento, utilização de carbono, que em inglês é Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS. E também eu acho que, além das tecnologias, né, tem um papel muito importante das políticas públicas para apoiar essa transição. Então, sempre estamos olhando também para o quadro de políticas públicas que está apoiando a implementação de novas tecnologias e para atrair também investimento. No Brasil, você perguntou sobre o Brasil, né? No Brasil, eu digo que temos um ponto de partida extremamente positivo. 48% da produção de energia primária vem de fontes renováveis, mais de 60% da nossa matriz de eletricidade também vem de fontes renováveis. Isso vai em contramão do que vemos na média global em outros países, né? Outros países estão focando muito em descarbonizar suas matrizes de energia e eletricidade. Nós já temos um desempenho muito positivo nesse sentido. Então, através da implementação de algumas tecnologias, conseguimos avançar ainda mais.
Lógico que alguns padrões climáticos, como por exemplo a alteração do ciclo de chuvas, já está apresentando novos desafios. Estamos vendo isso, sentindo também, né, como a falta de chuva tem impactado o fornecimento de energia e eletricidade através de hidro, mas ao mesmo tempo o custo de tecnologias como solar e eólica tem reduzido. Então, em 2011, somente 0,5% de eletricidade veio de fontes de eólica, isso já subiu para 9%. Né? E o impacto social disso é gigantesco. Só em um ano, entre 2017 e 2018, mais de 1 milhão de empregos foram gerados ou indireto ou diretamente através dessa transição. Então, já vemos aí os benefícios tanto ambientais quanto sociais. E eu acredito que o Brasil está muito bem posicionado, não só de talvez chegar muito rápido num ponto de zero carbono e descarbonização desses setores, mas também ser um país que pode ajudar outros países a chegarem na descarbonização. Bom, eu quero agradecer a sua participação no podcast TI Inside Talk, até aproveitar para convidá-la para assistir o nosso evento o ESG Fórum, que vai acontecer em agosto, e espero revê-la nos nossos próximos podcasts para você contar o resultado desses projetos. Mais uma vez, Perfeito. obrigado, Caterine. Muito obrigada, Claudine. Foram ótimas perguntas e agradeço a oportunidade de compartilhar. Eu que agradeço. Um abraço. Esse foi o episódio de hoje do TI Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.